TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi, gente! Rosina de AZ para você, mais um programinha para você. Eu estava aqui pensando, antes de entrar no ar, que eu sempre começo falando da TVC, canal do Correio da Manhã. Mas é importante isso, por isso eu sempre coloco no início do programa. É uma repetição? É, mas para você saber que a TVC é a TV do Correio da Manhã. E ela tem transmissão em 6 cidades da região serrana: Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Pati de Alferes, Paraíba do Sul e 3 Rios. Então você pode acompanhar toda a programação da TVC, a TV do Correio da Manhã. Mas se você não tem canal para TV por assinatura, ou um canal por assinatura, você pode acompanhar no site, pela internet, no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Você acompanha toda a programação da TVC, a TV do Correio da Manhã. Fora isso, o Rosina de AZ tem reprise às sextas-feiras, 10h30 da manhã, e o programa novo daquela semana é sempre aos domingos, às 17h30. Tá certo? E eu deixo aí para você o meu WhatsApp. Por quê? Porque eu quero receber as suas dúvidas de português, as suas sugestões de pauta, as suas indicações para que eu traga e prepare aqui para o programa, exatamente para você. Bom, eu tenho falado nos últimos programas de questões relacionadas ao conteúdo de língua portuguesa para o concurso da CONDEP. E tem uma questão, um pontinho da língua portuguesa, que sempre, mas sempre tem pelo menos uma ou duas questões de prova em qualquer concurso público. E eu acredito que também vai aparecer no concurso da CONDEP, que são as questões relacionadas ao uso da crase. E aí eu pergunto a você, você sabe o que é crase? Então vamos ver o que é crase? Vamos aprender aí? Então, a crase, ela é uma reação química, isso dentro da química. É a fusão de algumas substâncias. Vamos imaginar, você misturou o café com o leite. Você fez uma crase, uma fusão. Mas em língua portuguesa, a crase é a fusão de sons. 2 sons iguais, 2 ou mais sons iguais, no caso. A gente usa sempre a fusão da preposição a com o artigo definido feminino, a, também a. E aí vamos ver quando que a gente usa a crase. Só que eu vou começar pelo acento grave, que é chamado, no caso da crase, quando ocorre a fusão dos sons, é chamado de acento grave indicativo de crase. Aí vai aparecer aí para você o acento grave, ele é nessa posição. E o acento agudo, nessa posição. O acento agudo, ele vai indicar um som aberto, como chapéu, céu, ideia, que agora a gente tirou, mas ele indicaria um som aberto, como Pelé, café, sofá. Então, é o acento agudo que eu uso. E o acento indicativo de crase, na posição contrária ao agudo, vai indicar que houve uma fusão de sons. Então, o nome do acento, esse acento assim, é grave. E ele é usado para indicar crase. Então, nas questões, ele fala do uso do acento grave indicativo de crase. Então, não se assuste se vier esse nome, acento grave.
E aí, geralmente, você usa para indicar crase. Pode ter uma questão assim, qual a função do acento grave? Aí tem lá várias opções, tem que ter indicar crase, indicativo de crase. Aí você já sabe o que é. Bom, e aí vamos lá. Quando que você usa crase? Na língua portuguesa, na regra geral, eu vou usar crase quando o verbo exigir a preposição a. Vou a, cheguei a, eu me referi a. Tem verbos que não aceitam outra preposição, somente a preposição a. E a palavrinha, o substantivo que vem depois, pede ou admite o artigo definido feminino a. E aí eu não vou falar João, ó, só um exemplo. João encontrou a filha. Quem encontra, encontra alguém. Não precisa de preposição. O verbo encontrar não pede preposição. Aí tá lá, João se dirigiu à filha. Quem se dirige a alguém. Então fica assim, João se dirigiu à filha. Eu falo a filha? Não. E nem escrevo a filha. Vai ser com o indicativo de crase, como apareceu aí no slidezinho. E aí vamos ver agora os casos em que o uso do acento grave indicativo de crase é obrigatório. E aí eu vou mudar de câmera para ficar olhando mais pertinho de você. Crase obrigatória na indicação de horas. E muita gente erra isso. Na indicação de horas, eu tenho que usar a crase. Por quê? Eu uso a preposição e uso o artigo, seja ele no singular ou no plural. Então, olha o exemplo. A aula começa às 16 horas e 30 minutos. A aula começa às 16 horas e 30 minutos. Minha aula é às 9 horas. Chegou às 10 horas. Quem chega, chega a algum lugar, a algum tempo. E aí eu tenho uma atenção especial para você. Preste bem atenção. Quando eu uso preposições como até, desde, após, entre e para, eu não uso crase, porque eu não estou usando a preposição a, eu estou usando outras preposições. Então fica assim, retornou após as 17 horas. Esse as é artigo e após é a preposição que está no lugar da preposição a. O passeio está marcado para as 8 horas. Gente, o para está no lugar do a, então não vou botar crase, é para as 8 horas. Estou esperando desde 15 horas e 30 minutos. Sairei de São Paulo entre às 14 e 18 horas. O supermercado fica aberto até às 20 horas. Observe que em todos esses exemplos, eu não usei a preposição a, porque eu usei outras preposições, tá? Então, por isso não tem crase. Observação, dentro desse caso das horas. Quando você usa a construção de tal hora, até ou a, substituindo o até, tantas horas, você não usou artigo. Olha a frase, eles estudam de 5 a 7 horas. Então, eu não vou colocar crase porque não tem a presença do artigo. É só a preposição de e depois a preposição a. Outra frase, ela trabalha de 40 a 60 horas por semana. De e a, não tem artigo. Eu costumo nadar de 2 a 4 horas por dia. Não há o emprego do artigo, então não preciso da crase. Porém, se eu colocar o artigo,
Vou pegar a segunda frase. Ela trabalha... Não. Eles estudam das 5 às 7 horas. Aí eu vou botar crase, porque eu botei o artigo. Então, fique ligado, porque isso também é questão de prova. E aí, como eu tenho visto muito documento, inclusive documento oficial, com a abreviatura de horas, na forma errada. Gente, nós temos uma norma técnica que regula como eu vou abreviar as medidas. Pode ser de peso, que é o grama, não é a grama, senão seria capim, é o grama, que é a medida de peso, o metro, que é a medida de comprimento, o litro, que é a medida do líquido, do volume, e a medida de tempo, que são as horas. E aí, todos eles têm a sua norma para abreviação, regida pela Associação de Normas Técnicas, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a famosa ABNT. E aí, olha aí como é que vai aparecer para você. No Brasil, eu vou colocar 10H minúsculo para indicar horas. Sempre minúsculo. Quem bota H maiúsculo, bota R, bota S, fez um samba do crioulo doido e não é português. Quando a hora é fracionada, 10H, 15 min. Por que tem que ser min e não só M? Porque M é metro, gente. Já pensou? Você caminhou... você vai chegar às 10 horas e 15 metros com M? Pelo amor de Deus, 15 minutos, por isso min. Se eu for citar os segundos, 18 horas, 44 minutos e 14 segundos, é um Szinho minúsculo, tudo minúsculo. Quando você indica litro, você bota L minúsculo. Quando você indica metro, você põe M minúsculo. Quando você indica o grama, você bota o G minúsculo. Ah, eu uso quilograma, bota KG minúsculo. É tudo minúsculo. E aí, eu trouxe para vocês aquela forma dos 2 pontinhos. Ela é muito comum nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Na Espanha, eles usam a forma 15H, 40 indica o minuto, mas não tem vamos dizer assim, a referência aos minutos. É só 15H40. E a nossa imprensa, ela costuma usar essa forma, provavelmente porque acha mais econômica, mais fácil. Agora, quem põe H maiúsculo, RS, pelo amor de Deus, vamos corrigir isso aí, porque isso é questão de prova. Não importa se é fundamental, se é nível médio ou se é nível superior. As pessoas erram, é questão de prova. Então, vamos lá. Aí, já falei o primeiro caso, que é o das horas. Dei todos os detalhes das horas. Vamos ao segundo caso da crase obrigatória. Não é se eu quiser ou se eu não quiser. É obrigatória. Expressões formadas, aqui é a expressão que a moda de. A moda de. Então, eu me visto à moda hippie. O João se veste à moda Luiz XV. Usa sapato à moda Coco Chanel. E por aí afora, Yves Saint Laurent. É a moda. E aí, tem um detalhe. Mesmo que a palavrinha moda e a preposição de não esteja escrita, eu vou usar a crase, que é: adoro bife à milanesa, com crase, a moda milanesa. Fiz frango à parmegiana, a moda parmegiana. Farei um espaguete à moda bolonhesa, a bolonhesa, que está aí no exemplinho para vocês. Aí agora vamos ao terceiro caso obrigatório. Nas locuções com palavras femininas, à direita, à esquerda, à frente,
a lateral, e à vontade, à noite. Então vamos lá. Exemplo. Cheguei à tarde. Ele falou à vontade. Fica à direita. Vire à esquerda. À noite, observe o céu. Sempre com crase. À medida que é uma conjunção proporcional. Então, as conjunções com palavras femininas também. Então, todas as expressões com palavras femininas. À medida que chovia, o rio subia. Isso aqui é Petrópolis direto. A força de pensar, quer dizer, ele ficou tentando pensar, caiu no sono, adormeceu. Não pare em frente à porta. Aí, expressão com palavra feminina, com crase. O quarto caso está relacionado à regra geral. Quando o verbo pede a preposição a, quem vai a algum lugar, quem chega a algum lugar. E, eu botei chegamos e tá. Então vamos lá, eu tenho os exemplos aqui para você. Fui a feirinha de Itaipava. Você vai a feirinha de Itaipava? Você vai falar esse a repetido? O que é a crase? É a fusão, vamos lembrar. Eu vou juntar os dois sons e vou falar um só e na hora da escrita eu indico que ali eu fiz uma fusão. Que eu sei que tem uma preposição e que tem um artigo. Chegamos a Petrópolis. Esse primeiro a, Petrópolis é uma palavra que não pede artigo. Então, esse primeiro a, chegamos a Petrópolis, é apenas uma preposição. Quem chega a algum lugar. À noite, que é a expressão feminina que indica tempo. Quando você chegou a Petrópolis à noite, está lá com crase. Vamos à Bahia de carro. Vamos à Bahia, porque Bahia pede o artigo a. E o verbo ir pede a preposição a. Então, vamos à Bahia. Eu tenho sempre que estar ligada nisso. O verbo é que pede a preposição. O substantivo pede o artigo. O quinto caso é um que também as pessoas esquecem e se confundem. E como o pessoal registra, só pode usar crase antes de palavra feminina. É verdade. Tem que ser palavra feminina. Por que palavra feminina? Porque a palavra feminina aceita o uso do artigo feminino. Então, a crase indica o quê? Que eu tenho dois sons iguais. A da preposição e a do artigo feminino. Ok? Só que esse caso aqui, que também usa crase, é quando eu tenho um verbo que pede a preposição e em seguida vem o pronome demonstrativo, aquele, aquilo, aquela. Não juntei dois as? A crase não é o indicativo de dois sons iguais? Que eu faço a junção deles, a fusão deles? Então, referiu-se àquele caso, está lá separado. Referiu-se àquele caso com crase. Agradeceu àquela moça. Agradeceu àquela moça com crase. Dedicou-se àquilo. Dedicou-se àquilo com crase. Então, aquele e aquilo são palavras masculinas, mas os sons do a, lembra? O gênero em português é da palavra. Não é ligado à biologia física de um ser humano. Não. É a palavra. Então, eu tenho o som do a da preposição. Quem se dedica a alguma coisa ou a alguém. Quem agradece a alguém. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. E aí, esse é o quinto caso de crase obrigatória. E aí agora eu vou chamar o intervalo e na volta eu vou falar sobre crase opcional. Você pode escolher usar a crase ou escolher não usar a crase. Fique aí,
Espere o segundo bloco e vamos continuar nesse assunto. Até daqui a pouco. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão! Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azê, de volta, tratando de um assunto especial para você, que é o emprego da crase. No primeiro bloco, eu expliquei os 5 casos de crase obrigatória. Você tem que usar, não tem opção. E agora, nesse segundo bloco, eu vou explicar para você os casos de crase opcional, facultativo. Quer dizer que você pode escolher usar ou pode escolher não usar a crase. E aí vamos ver quais são. Está aí mostrando para você. A questão de usar ou não usar, ela vai depender de qual palavrinha vem acompanhando depois da preposição a. Agradeceu a. A quem? Maria. Agradeceu a Maria. O presente. Quem agradece, agradece a alguma coisa, a alguém. Aí eu botei, agradece a alguém alguma coisa. Então, agradeceu a Maria. Esse a é a preposição exigida pelo verbo agradecer. Só que o nome próprio, Maria, não faz questão do artigo. Então, eu posso não usar a crase. Mas se eu usar o artigo, eu tenho obrigatoriamente que usar a crase. Que não é crase, é o acento grave indicativo de crase. Eu tenho que fazer a fusão. Aí tá lá, agradeceu a Maria, é o segundo exemplo com o uso do acento grave indicativo de crase. E aí vamos ao primeiro caso opcional. O primeiro caso opcional é o uso do pronome possessivo. Por que isso? Antes do pronome possessivo, eu não tenho a obrigação de usar artigo.
Tem gente que fala, a minha mãe é o máximo. Tá, ele botou o a antes do pronome possessivo, minha, que geralmente a gente faz essa ordem porque ficaria estranho. Minha, a, mãe, não dá, né? O a vir seguindo o substantivo. Então, coloca na frente do pronome possessivo. Mas eu posso construir sem esse azinho antes do possessivo. Vamos lá ver. Sua tia veio aqui, que é a mesma coisa que falar a sua tia veio aqui. Ok? Aí vamos usar um verbo que exija a preposição a. Refiro-me à sua tia. Como o azinho artigo é opcional antes do pronome possessivo, eu posso refiro-me à sua tia, sem crase, ou refiro-me à sua tia, que é o a preposição mais o a artigo, aí eu tenho que usar o acento grave indicativo de crase. Tá? Aí tá lá, o mérito pertence à minha filha, é opção. O mérito pertence à minha filha, é mais fácil falar e escrever sem a crase. Aí vamos a uma observação muito importante. Essa observação está relacionada ao uso de crase ou não uso de crase antes do pronome possessivo. Acontece que se o pronome possessivo vier no plural e eu colocar o artigo, eu tenho que assinalar com o acento grave, indicando que houve crase. Refiro-me às suas ideias. Aqui eu não usei o artigo. Então, refiro-me à preposição suas ideias. Com o artigo, refiro-me às suas ideias. Eu estou fazendo esse às acentuado para você perceber que tem a preposição e o artigo. Conheço as suas ideias. O verbo conhecer não pede preposição. Conheço alguma coisa, conheço alguém. Não existe a exigência da preposição a. Fez alusão a minhas falhas. Fez alusão a, que a alusão pede, fez alusão a alguma coisa, minhas falhas. Está no plural, perfeito, corretíssimo. Fez alusão às minhas falhas, porque aqui eu usei a preposição mais o artigo no plural, as. Então, fica a observação que isso aqui também costuma cair em prova. Não estou dizendo que vai cair, estou dizendo que costuma cair em prova. E aí eu tenho o segundo caso opcional, que eu já venho comentando, que é o artigo antes do nome de mulher. Presta atenção, eu posso usar o artigo antes de tia, de Maria, e não usar. Aí vamos lá. Maria ganhou um carro. A Maria ganhou um carro. Tanto faz eu usar sem o artigo ou com o artigo. Dei um carro a Maria. Aqui só tem a preposição que o verbo dar. Quem dar, dá alguma coisa a alguém. E aí tem lá, dei o carro a Maria, com crase, que eu botei o artigo antes de Maria. Silvia recebeu o livro. Quem recebe, recebe alguma coisa. O verbo não pede preposição. Sueli, a Silvia, recebeu o livro. Está lá com a antes de Silvia. Mandei o livro a, se eu usar artigo, Silvia. Mandei o livro a Silvia, porque quem manda, manda alguma coisa a alguém, que é no caso de remeter, né? Não é mandar a pessoa fazer alguma coisa, é enviar, remeter. E aí vamos a uma observação. Claro que português sempre tem algo a observar. Antes do nome de pessoas famosas, celebridades, eu não uso artigo. Então, se eu for falar da Joana d'Arc, eu não devo usar o artigo. Está lá, Joana d'Arc viveu ali. Ele fez referência à preposição Joana d'Arc. Não tem artigo, não tem crase.
Cleópatra ficou célebre. Fazem alusão a Cleópatra. A preposição sem o artigo não tem crase. Isso é só para pessoas famosas, é aquele conceito universal que todas duas são conhecidas universal, não apenas famoso aqui no seu cantinho, na sua cidade. Tem que ser de domínio público, conhecido por grande maioria. O terceiro caso da crase opcional, e aí eu tenho que acabar correndo, que é o último, depois da preposição até, eu não devo usar a preposição crase, desculpe. É só a preposição ou só o artigo. Então, vamos lá. No Brasil, a preferência é não usar o acento indicativo de crase. Fui até a praia, é só o artigo. Ficamos ali até às 10 horas. O certo é só o até, é a preposição, e o as é só o artigo. E eu agradeço a audiência de vocês. Mande sua dúvida e eu espero que eu tenha esclarecido a quem me pediu que trabalhe com crase. E na próxima semana, que é o último domingo antes da prova, eu trarei a crase proibida e os casos especiais. Até daqui a pouco. Até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.